Olá, meu nome é Caroline Ribeiro Barbosa da Silva e a minha apresentação será sobre aparelho respiratório, da disciplina de Histologia Animal e Biologia do Desenvolvimento, ministrada pelo professor Adelson Joel da Silva. Vamos lá? Bom, eu vou iniciar falando as funções do aparelho respiratório. Ele tem como função limpar, umedecer e aquecer o ar expirado, fazer o transporte de oxigênio para o sangue e a retirada do CO2. Também é responsável pela emissão da vocalização, já que a laringe faz parte do aparelho respiratório. E também é responsável pelo olfato, já que as fossas nasais também estão incluídas no aparelho respiratório. O aparelho respiratório, ele é dividido em porções condutoras e porções respiratórias, onde a porção condutora é aquela que conduz o ar até o local da troca de gases, e a porção respiratória é aquela em que realmente acontecem as trocas gasosas. A porção condutora ela é composta pelas fossas nasais, pela nasofaringe, pela laringe, pela traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Enquanto que a porção respiratória ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, pelos ductos alveolares, pelos sacos alveolares e pelos alvéolos. Bom, eu vou começar explicando sobre a porção condutora. Ela é revestida pelo epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado. Ou seja, as células elas são colunares altas, mas que apresentam núcleos em alturas diferentes, dando a impressão de que são várias camadas de células, sendo que na verdade é apenas uma camada celular com núcleos celulares em alturas diferentes. Algumas dessas partes dessa porção condutora é revestida pelo epitélio estratificado pavimentoso, por estarem bastante expostas ao fluxo de ar e à possibilidade de abrasão, como a orofaringe, a epiglote e as cordas vocais, pois isso oferece uma maior proteção ao atrito do que o epitélio respiratório. As células caliciformes são um tipo celular importante no epitélio respiratório, pois é responsável pela produção de um muco que retém micro-organismos e partículas estranhas por meio do batimento ciliar. E assim, esses micro-organismos conseguem sair do aparelho respiratório, impedindo que elas cheguem até o trato respiratório inferior. Bom, nessa imagem nós podemos ver com mais detalhes a célula colunar ciliada. Aqui em cima nós podemos ver a presença de cílios, ou seja, mais especificamente tem cerca de 300 cílios na sua superfície apical. E aqui próximo à base dos cílios, nós podemos observar a presença de mitocôndrias, que são muito importantes para fornecer a energia necessária para o batimento ciliar. Existem também no epitélio respiratório as células caliciformes, que são secretoras de muco, principalmente de glicoproteínas, que têm função de prender os micro-organismos e as partículas inertes e levá-los ao longo da superfície epitelial em direção à faringe, pelo batimento ciliar. E nessa micrografia é possível verificar os cílios, que são característicos de célula colunar ciliada, e aqui no meio estão as células caliciformes. Há também outros tipos de células no epitélio respiratório, como por exemplo as células em escova, que são receptores sensoriais e possuem microvílulos sensoriais, que são projeções da membrana que têm terminações nervosas aferentes na base, para que possam sentir mudanças no fluxo ou de temperatura. Além disso, tem as células basais, que são células-tronco, que estão sempre apoiadas sobre a lâmina basal, que se estendem até a superfície livre e são geralmente pequenas e arredondadas. Ou seja, elas situam-se na região basal do epitélio, entre as células olfatórias e as de sustentação. Então, resumindo, elas são as células-tronco do epitélio olfatório. E a célula granular, que é muito semelhante à célula basal, porém com grânulos no citoplasma e fazendo parte do sistema neuroendócrino. Portanto, ela secreta substâncias que fazem sinalizações, para determinados processos do aparelho respiratório. Agora nós vamos ver com mais detalhes as estruturas da porção condutora. Primeiramente, nós temos as fossas nasais,
que são divididas em 3 regiões. A região vestibular, que é aquela bem na entrada do nariz, a região respiratória, que é logo atrás da porção vestibular, e a região olfatória, que é mais acima. O vestíbulo é a porção mais anterior e dilatada das fossas nasais, e os pelos curtos são chamados de vibriças. E a secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas presentes no vestíbulo constitui uma barreira à penetração de partículas grosseiras nas vias aéreas. Sua mucosa é a continuação da pele do nariz, porém o epitélio estratificado pavimentoso da pele logo perde sua camada de queratina e o tecido conjuntivo da derme dá origem à lâmina própria da mucosa. Aqui nessa imagem nós podemos ver um exemplo da abertura da região vestibular utilizando um espéculo. A área respiratória compreende a maior parte das fossas nasais. A mucosa dessa região é recoberta por epitélio pseudoestratificado colunar ciliado com muitas células caliciformes. E é nessa região que temos as conchas nasais, que são projeções ósseas das paredes laterais da cavidade nasal, que são revestidas por uma mucosa. Na lâmina própria dessa mucosa, tem um abundante plexo venoso, que é importante para realizar o aquecimento do ar expirado nas conchas inferior e média. Além disso, tem muitas células caliciformes e glândulas mistas, serosas e mucosas, que tem como função a produção de um muco que vai prender os micro-organismos e as partículas inertes, evitando a chegada dessas partículas no trato respiratório inferior. Então, as principais funções dessa área respiratória é a filtração, o aquecimento e a umidificação do ar que é expirado. Em seguida, nós temos a área olfatória, que é uma região situada na parte superior das fossas nasais, sendo responsável pela sensibilidade olfativa. Essa área é revestida pelo epitélio olfatório, que contém os quimiorreceptores da olfação. O epitélio olfatório é um neuroepitélio colunar pseudoestratificado formado por 3 tipos celulares, que são elas: as células de sustentação, que são prismáticas, acastanhadas, largas no seu ápice e mais estreitas na sua base, e apresentam na sua superfície microvílulos que se projetam para dentro da camada de muco que cobre o epitélio. Essas células elas têm um pigmento acastanhado que é responsável pela cor amarelo-castanha da mucosa respiratória. Tem também as células basais, que estão nas regiões basais do epitélio, são as células tronco. E as mais importantes são as células olfatórias, que são neurônios bipolares com 6 a 8 cílios, sem mobilidade, que são quimiorreceptores excitáveis pelas substâncias odoríferas. A presença dos cílios amplia enormemente a superfície receptora. Os axônios que nascem nas porções basais desses neurônios sensoriais reúnem-se em pequenos feixes, dirigindo-se para o sistema nervoso central por meio do nervo olfatório. Bom, aqui nesse esquema do epitélio olfatório, nós podemos observar a lâmina basal e nelas nós encontramos a glândula de Baumann, que são glândulas ramificadas tubulo-alveolares cujos ductos dessas glândulas elas levam a secreção para a superfície epitelial, criando uma corrente líquida contínua que limpa os cílios das células olfatórias e facilita o acesso de novas substâncias odoríferas. É possível ver também as células de sustentação, que são as células prismáticas, e na base as células basais. E as células olfatórias, onde pelos dendritos saem os cílios que não se movimentam e servem para sentir os odores. E aqui embaixo nós temos os axônios, que se unem em um feixe que dá origem ao nervo olfatório. Bom, com relação aos seios paranasais, eles são cavidades nos ossos frontal, maxilar, etimoide e esfenoide e são revestidos por um epitélio respiratório, só que com poucas células caliciformes, já que eles não têm a necessidade de produção de muco. A lâmina própria da mucosa dos seios paranasais
é contínua com o periósteo e possui poucas glândulas. Os seios paranasais, eles se comunicam com as fossas nasais por intermédio de pequenos orifícios. O muco produzido nessas cavidades é drenado para as fossas nasais pelas atividades das células epiteliais ciliadas. Com relação à nasofaringe, ela é a primeira parte da faringe, continuando caudalmente com a orofaringe, que é a porção oral deste órgão. A nasofaringe ela é separada incompletamente pelo palato mole e é revestida por epitélio tipo respiratório. Na orofaringe, o epitélio ele é estratificado pavimentoso. E por fim, nós temos a laringe, que é um tubo de forma irregular que une a faringe à traqueia. As suas paredes contêm peças cartilaginosas irregulares que são unidas entre si por um tecido conjuntivo fibroelástico. Essas cartilagens são importantes porque mantêm a luz da laringe sempre aberta, garantindo a livre passagem do ar. As peças cartilaginosas maiores, que são a tireoide, cricóide e a maior parte da aritenoide, são do tipo hialino, enquanto que as demais são do tipo elástico, a epiglote, corniculada, cuneiforme e a parte superior das aritenoides. Bom, toda essa estrutura cartilaginosa ela é recoberta por uma mucosa, e essa mucosa ela é dividida em dois pares de pregas, que são elas as pregas vestibulares, também chamadas de falsas cordas vocais, e as pregas vocais. As pregas vestibulares elas são compostas por uma lâmina própria frouxa que tem numerosas glândulas, enquanto que as pregas vocais elas têm um eixo de tecido conjuntivo elástico, músculos intrínsecos da laringe, que são os músculos estriados esqueléticos. Quando o ar passa através da laringe, esses músculos eles podem contrair-se, modificando a abertura das cordas vocais e condicionando a produção de sons com diferentes tonalidades. O revestimento epitelial ele não é uniforme ao longo de toda a laringe. Na face ventral e parte da face dorsal da epiglote, bem como nas cordas vocais verdadeiras, o epitélio está sujeito a atritos e desgaste, sendo, portanto, do tipo estratificado pavimentoso não queratinizado. Enquanto que nas demais regiões é do tipo respiratório, com cílios que batem em direção à faringe, removendo a secreção, e a lâmina própria é rica em fibras elásticas e contém pequenas glândulas mistas, aquelas serosas e mucosas. Essas glândulas elas não são encontradas nas cordas vocais verdadeiras. Bom, a traqueia ela é uma continuação da laringe e termina ramificando-se nos dois brônquios extrapulmonares. É formada por uma cartilagem hialina em forma de C, que é continuada por ligamentos fibroelásticos e feixes de músculo liso, que impedem a distensão excessiva da traqueia e regula também a luz da traqueia. Ela é um tubo revestido internamente por epitélio do tipo respiratório, possui uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas e contém glândulas seromucosas, cujos ductos se abrem na luz traqueal, e a secreção tanto das glândulas como das células caliciformes, elas formam um tubo viscoso contínuo, que é levado em direção à faringe pelos batimentos ciliares para remover as partículas de pó que entram com o ar expirado. Ela tem uma porção de cartilagem hialina e uma adventícia recobrindo tudo, que é um tecido conjuntivo frouxo que liga esse órgão aos órgãos adjacentes. Então, aqui nesse corte, nós podemos ver o epitélio respiratório pseudoestratificado colunar ciliado, sobre uma lâmina própria, onde é possível encontrar algumas glândulas serosas, e mais abaixo nós temos a cartilagem, com o seu pericôndrio, que é comumente encontrado nas cartilagens. E a adventícia ela estaria mais abaixo aqui desse corte. A traqueia ela se ramifica em brônquios principais ou primários, que são o brônquio direito e o brônquio esquerdo, que entram no pulmão através do hilo pulmonar. Nos pulmões, esses brônquios eles vão se dirigir para baixo e para fora, originando os brônquios secundários. No caso, seriam 3 à direita e 2 à esquerda, um para cada lóbulo pulmonar, e são chamados de brônquios lobares.
que vão se dividir repetidas vezes, originando os brônquios cada vez menores, que são chamados de terciários, e se ramificam mais ainda, formando os bronquíolos e depois os bronquíolos terminais. Cada bronquíolo terminal dá origem a um bronquíolo respiratório, que vai dar início à porção, à região respiratória, que nós vamos falar mais à frente. Nos ramos maiores dos brônquios, a mucosa é idêntica à da traqueia, enquanto que nos ramos menores, o epitélio pode ser cilíndrico simples ciliado. A lâmina própria ela é rica em fibras elásticas, seguindo-se a mucosa por uma camada muscular lisa, em espiral, que circundam completamente o brônquio. E possui também glândulas seromucosas, cartilagem hialina e adventícia. Aqui nesse esquema de brônquio e bronquíolo, nós podemos ver que a contração dessa musculatura lisa forma as pregas da mucosa. E as fibras musculares e elásticas da parede brônquica, elas continuam-se no bronquíolo. Nesse corte histológico do brônquio, podemos ver um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, que é o epitélio respiratório, de grande altura, bastante músculo liso, evidenciando que é um brônquio de diâmetro grande, glândulas serosas nessa região aqui de lâmina própria e uma peça grande de cartilagem hialina. Além disso, na árvore brônquica, nós temos o BALT, que em inglês significa tecido linfático associado à mucosa brônquica, onde encontramos o nódulo linfático, que fica na região da mucosa, rico em linfócitos e tem como função realizar a defesa dessa região. Bom, sobre os bronquíolos, eles são segmentos intralobulares, tendo diâmetro de 1 milímetro ou menos, e o epitélio nas porções iniciais ele é cilíndrico simples ciliado, passando a cúbico simples, ciliado ou não, na porção final. As células caliciformes, elas diminuem em número, podendo até mesmo faltar completamente. A lâmina própria dos bronquíolos é delgada e rica em fibras elásticas. Segue-se a mucosa uma camada muscular lisa, cujas células se entrelaçam com as fibras elásticas, e estas se estendem para fora, continuando com a mesma estrutura esponjosa do parênquima pulmonar. Quando se compara a espessura das paredes dos brônquios com a dos bronquíolos, é possível notar que a musculatura bronquiolar é relativamente mais desenvolvida do que a brônquica. E os brônquios, eles não apresentam glândulas, cartilagens e nódulos linfáticos. O epitélio dos bronquíolos apresenta regiões especializadas, denominadas corpos neuroepiteliais, e, em geral, de 80 a 100 células têm grânulos de secreção. Essas células recebem terminações nervosas colinérgicas e funcionam como quimiorreceptores que detectam alterações na composição dos gases. Os bronquíolos terminais, eles são bronquíolos que estão localizados nas últimas porções da árvore brônquica. Ele tem estrutura semelhante à dos bronquíolos, porém com uma parede mais delgada, ou seja, menor que 0,5 milímetros de diâmetro. E ela é revestida internamente por epitélio colunar, baixo ou cúbico, e com células ciliadas e não ciliadas. Nesse corte histológico, é possível saber que é um bronquíolo terminal devido ao epitélio ser cúbico, com um núcleo redondo no meio da célula, e o epitélio baixo, um pouco de músculo, está no meio dos alvéolos e não possui cartilagem nem glândulas. Os bronquíolos terminais, eles possuem ainda as células de Clara não ciliadas, que apresentam glândulos secretores em suas porções apicais e secretam proteínas que protegem o revestimento bronquiolar contra certos poluentes do ar expirado e contra inflamações. Agora nós vamos ver com mais detalhes as estruturas da porção respiratória. Cada bronquíolo terminal se subdivide em 2 ou mais bronquíolos respiratórios, que constituem a transição entre a porção condutora e a porção respiratória. O bronquíolo respiratório é um tubo curto, às vezes ramificado, com estrutura semelhante à do bronquíolo terminal, exceto pela presença de numerosas expansões saculiformes, constituídas por alvéolos, onde ocorrem as trocas de gases. As porções dos bronquíolos respiratórios, não ocupadas pelos alvéolos,
São revestidas por epitélio simples, que varia de colunar baixo a cuboide, podendo ainda apresentar cílios na porção inicial. Apresenta também células de clara, e o músculo liso e as fibras elásticas formam uma camada mais delgada que é presente no bronquíolo terminal. Aqui nesse corte histológico de um pulmão, é possível ver um balde, que é o tecido linfático associado à mucosa brônquica, e um bronquíolo terminal, mais acima, mostrando como a parede é simples e o epitélio é baixo. Ao redor, nós temos diversos alvéolos e um bronquíolo respiratório. Sobre os ductos alveolares, eles são a continuação dos bronquíolos respiratórios e têm as suas paredes formadas apenas por alvéolos, ou seja, à medida que a árvore respiratória se prolonga no parênquima pulmonar, o número de alvéolos abrindo-se no bronco respiratório vai aumentando até que a parede passa a ser constituída apenas de alvéolos e o tubo passa a ser chamado de ducto alveolar. Aqui nesse corte histológico, nós podemos ver um bronquíolo terminal, um epitélio cúbico ou colunar baixo, algumas células de clara abauladas, com citoplasma claro, vacuolizado por causa dos grânulos apicais, e o bronquíolo terminal termina no ducto alveolar, que tem as paredes formadas apenas por alvéolos do epitélio pavimentoso simples. O ducto alveolar ele termina em um alvéolo único, ou em sacos alveolares, constituídos por diversos alvéolos. Os alvéolos eles são estruturas que são encontradas nos sacos alveolares, ductos alveolares e bronquíolos respiratórios, e constituem as últimas porções da árvore. Os alvéolos eles constituem o principal componente pulmonar, são responsáveis pelo aspecto esponjoso do pulmão. Eles são compostos por um epitélio pavimentoso simples e por um tecido conjuntivo delicado, formado pelas fibras elásticas, que permitem a distensão e depois realizam um recolhimento elástico na expiração, e pelas fibras reticulares, que sustentam os capilares e impedem a distensão excessiva dos alvéolos, e por fim, os capilares sanguíneos. Nós temos uma estrutura importante que se chama septo interalveolar, uma parede que fica entre dois alvéolos adjacentes. Essa estrutura é composta por duas camadas de pneumócitos, compondo a parede alveolar, e por um tecido conjuntivo entre os dois, que possui, entre outras coisas, capilares sanguíneos. É composta também por poros alveolares, entre um alvéolo e outro, que são pequenas comunicações de 10 a 15 milímetros de diâmetro, comunicando dois alvéolos vizinhos. Esses poros equalizam a pressão do ar nos alvéolos e possibilitam a circulação colateral do ar quando um bronquíolo é obstruído. Nesse esquema, é possível ver isso com mais detalhes. Essa estrutura que permite essa troca gasosa tem o nome de barreira alvéolo-capilar ou barreira hematoaérea. O ar alveolar é separado do sangue capilar por uma barreira constituída por 4 estruturas: o citoplasma do pneumócito tipo 1, a lâmina basal do pneumócito tipo 1 e a lâmina basal do capilar, que geralmente elas aparecem fundidas, e o citoplasma da célula endotelial, que forma o capilar. Então, o oxigênio ele vai do alvéolo para o sangue e o CO2 vai na direção contrária, ou seja, do sangue para a luz do alvéolo para ser eliminado. Os alvéolos contêm 3 tipos celulares: as células endoteliais, que compõem os capilares, os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Sobre as células endoteliais, elas são muito numerosas no parênquima pulmonar e elas têm sempre um núcleo alongado, e o endotélio ele é do tipo contínuo, não fenestrado. O pneumócito tipo 1 tem um núcleo achatado, mas que pode fazer uma ligeira saliência para o interior do alvéolo. Devido à extensão do citoplasma, os núcleos eles estão muito separados uns dos outros. O citoplasma é muito delgado, exceto na região perinuclear, e apresenta desmossomos ligando, células vizinhas. Além dos demossomos, os pneumócitos tipo 1 apresentam zônulas de oclusão que impedem a passagem de fluidos do espaço tecidual intertício para o interior dos alvéolos.
Então, a principal função dos pneumócitos tipo 1 é constituir uma barreira de espessura mínima para possibilitar as trocas de gases e, ao mesmo tempo, impedir a passagem de líquido. Os pneumócitos do tipo 2, também chamados de células septais, localizam-se entre os pneumócitos tipo 1 e são células arredondadas do núcleo esférico que ficam sempre sobre a membrana basal do epitélio alveolar. Essas células apresentam retículo endoplasmático rugoso desenvolvido e microvílulos na sua superfície livre. O citoplasma não adelgaça e na microscopia óptica aparece vacuolizado. Sua principal característica é a presença de corpos multilamelares, que são os responsáveis pelo aspecto vesiculoso do citoplasma, a microscopia óptica. Esses corpos multilamelares contêm fosfolipídios, proteínas, glicosaminoglicanos, que são os componentes do surfactante pulmonar. O surfactante exerce diversas funções importantes, porém a mais evidente é reduzir a tensão superficial dos alvéolos, o que reduz também a força necessária para a inspiração, facilitando a respiração, e além disso, sem o surfactante, os alvéolos eles tenderiam a entrar em colapso durante a expiração. Nesse esquema dos alvéolos pulmonares, é possível notar os capilares sanguíneos, tecido conjuntivo, os macrófagos. Essas células elas podem ser observadas nos alvéolos e passando dos septos para dentro do lúmen dos alvéolos. Os pneumócitos tipo 2 podem ser identificados pela presença de numerosos microvílulos e os alvéolos eles são revestidos por uma camada contínua de pneumócitos tipo 1. Já nessa micrografia de um pneumócito tipo 2, é possível ver que tem a presença de microvílulos, um núcleo central arredondado e muitos corpos lamelares, que são estruturas eletrodensas, onde contém o surfactante. Nesse quarto histológico, nós conseguimos ver o pneumócito tipo 2, isso porque é uma célula grande, com um núcleo grande com citoplasma vacuolizado, por conta dos corpos multilamelares. E dá para ver também o pneumócito tipo 1, pois o citoplasma dele é tão fino que parece que o núcleo está fazendo uma saliência para dentro do alvéolo. E além disso, dá para ver também o capilar. Em maior aumento, é possível ver o endotélio, o pneumócito tipo 1, que é esse daqui, e também a barreira alvéolo-capilar, que é essa daqui. E dentro dos alvéolos, nós temos outra célula frequente no pulmão, que é o macrófago intraalveolar, que vamos falar um pouquinho mais no próximo slide. Bom, o macrófago, também chamado de células de poeira, ele está presente nos septos interalveolares e na superfície dos alvéolos. Ele faz parte do sistema mononuclear fagocítico e tem a função de realizar a fagocitose de partículas estranhas e de micro-organismos. Com relação aos vasos sanguíneos do pulmão, nós temos que eles compreendem a circulação sistêmica, chamada de nutridores, são vasos nutridores, porque nutrem o parênquima pulmonar, e funcionais, são chamados vasos pulmonares. Primeiramente, a circulação sistêmica, ela é composta por artérias e veias brônquicas, que trazem sangue e nutrientes para o parênquima pulmonar, e que vão acompanhar a árvore brônquica até os bronquíolos respiratórios. Os ramos da artéria brônquica acompanham a árvore brônquica até os bronquíolos respiratórios, onde eles se anastomosam como pequenos ramos da artéria pulmonar. Já a circulação funcional, ela está representada pelas artérias e veias pulmonares, onde as artérias pulmonares elas são do tipo elástico, de paredes delgadas, porque nelas a pressão sanguínea é baixa. E dentro do pulmão, as artérias pulmonares elas se ramificam, acompanhando a árvore brônquica nos ramos arteriais e são envolvidos pela adventícia dos brônquios e bronquíolos. Na altura dos ductos alveolares, os ramos arteriais eles originam a rede capilar dos septos interalveolares e essas artérias elas trazem o sangue venoso para ser oxigenado nos alvéolos pulmonares. Da rede capilar originam-se as vênulas que correm isoladas pelo parênquima pulmonar
e após saírem dos lóbulos contendo sangue oxigenado arterial, elas acompanham a árvore brônquica, originando as veias pulmonares, e levam esse sangue oxigenado para o coração, entrando pelo átrio esquerdo. Agora, quase finalizando, nós vamos falar sobre os vasos linfáticos dos pulmões. Eles distribuem-se acompanhando os brônquios e os vasos pulmonares e são encontrados também nos septos interlobulares, dirigindo-se todos eles para os linfonodos da região do hilo. Essa rede linfática ela é chamada de rede profunda, para ser distinguida da rede superficial, que compreende os vasos linfáticos presentes na pleura visceral, que a gente vai falar mais à frente. Os vasos linfáticos da rede superficial acompanham a pleura em toda a sua extensão, ou podem penetrar no parênquima pulmonar através dos septos interlobulares, dirigindo-se também para os linfonodos na região do hilo pulmonar. Nas porções terminais da árvore brônquica e nos alvéolos não existem vasos linfáticos. Para finalizar, vamos falar um pouco da pleura, que é uma serosa que envolve o pulmão e é composta por mesotélio e uma fina camada de tecido conjuntivo, que é rico em fibras elásticas e fibras colágenas. Existem 2 folhetos que delimitam para cada pulmão uma cavidade independente e inteiramente revestida pelo mesotélio. São elas a pleura parietal, que ela reveste a parede torácica, e o folheto visceral, que reveste o pulmão. Entre os 2 folhetos existe a cavidade pleural, que possui uma pequena quantidade de líquido lubrificante. Essas foram as minhas referências para algumas imagens, e para o conteúdo foi o livro de Junqueira e Carneiro, Histologia Básica, edição de 2004. Aqui está o meu e-mail e muito obrigada!